Olá, tudo bem? Haja luz, que Deus abençoe a todos. É um prazer mais uma vez nós estarmos juntos hoje no penúltimo dia dessa quarentena. São 39 dias que nós estamos nesse propósito de oração e jejum. Aliás, eu quero convidar você a orar comigo e prepare aí o seu coração para juntos unirmos a nossa fé para a oração que realizaremos daqui a alguns instantes. Mas todas as vezes que o jejum ele foi mencionado na Bíblia, ele sempre esteve ou estava atrelado a um propósito que antecede uma vitória. Por exemplo, eu falei agora há pouco, o Senhor Jesus ele foi conduzido ao deserto e lá ele foi tentado por Satanás, porém ele resistiu mediante o jejum e a oração que ele realizou por 40 dias. O apóstolo Paulo, por exemplo, fez 3 dias de jejum no início do seu ministério. Moisés jejuou 40 dias no Monte Sinai, ali teve um encontro face a face com Deus, revelando a força e a intimidade do jejum. Então, Josafá, por exemplo, quando os inimigos vieram contra Judá, ele jejuou e orou, e seus inimigos foram derrotados, destruídos. Josué, por exemplo, orou diante dos seus inimigos quando ele não se via em condições de abatê-lo. Por esta razão é que nós estamos nesse propósito de 40 dias, hoje completados 39 dias. O jejum nos dá base para tudo o que Deus vai construir através da fé. O jejum tem seus efeitos realizadores, podemos assim dizer, na vida daqueles que o fazem. E quando você atrela o jejum, a oração e a fé, você está criando uma fortaleza diante do seu inimigo, que é o diabo. O diabo investiu contra esses homens que nós demos o exemplo. Daniel lutou, Daniel jejuou, não foi uma nem duas, mas quando Daniel já estava progredindo dentro da Babilônia, os inimigos investiram com mais força e ele estava em 21 dias naquele propósito da época. E o Senhor deixou claro que um principado havia se levantado contra ele, mas que ele não temesse absolutamente a nada, porque Deus lhe concederia a vitória e enviaria até o arcanjo Miguel, que pelejaria em seu favor. Por isso que nós estamos nesse propósito de 39 dias completados hoje. Amanhã completaremos os 40 dias dessa quarentena e eu tenho a mais absoluta certeza que Deus tem dado ouvidos a esse clamor. Deus tem visto todo o esforço que tem sido realizado no intuito de levar a sua vida a caminhar, a avançar. É certo que o mal resiste, mas quando você está armado dessas armas espirituais, o jejum, a fé e a oração, não há mal que persista, não há inimigo que prevaleça. Por isso que o Senhor Jesus triunfou contra Satanás quando travou contra ele o seu embate naquela cruz. Eu estou dizendo essa semana que amanhã será o grande dia do triunfo. Assim como Jesus, nosso Senhor, ele triunfou contra o mal naquela cruz, você que necessita de triunfar sobre todo tipo de problema ou situação que já há algum tempo vem se levantando contra a sua vida. Nós estamos nesse propósito, nessa fé. Quero convidar você agora a orar conosco e eu tenho a mais absoluta certeza de que o Senhor te concederá a vitória. Nós estamos também em contagem regressiva para esse mês de agosto, que se encerra no próximo domingo, dia 31, e eu creio que antes da virada, do final de um, início do próximo, que é setembro, Deus te surpreenderá com grandes vitórias. Por isso que nós estamos nesse propósito e nessa fé. Vamos unir a nossa fé nesse instante de oração e vamos falar com Deus. Senhor, meu Pai querido e amado, em nome do Senhor, hoje completados 39 dias consecutivos
de oração, fé e jejum. As armas da nossa batalha, da nossa guerra, o Senhor mesmo disse que existem castas de demônios que para serem vencidas requer jejum e oração. Da mesma forma que aquele homem que apresentou o filho ao Senhor estava travando uma batalha dificílima de ser vencida, mas os discípulos que não conseguiram dar fim àquele mal, quando o problema foi levado até o Senhor que estava apto pela autoridade que havia recebido, determinou que o mal deixasse aquela criança. E o fato, de fato, aconteceu. E quando os discípulos indagaram, porque eles não conseguiram fazê-lo, o Senhor deixou claro que existem castas, existem momentos, existem batalhas, existem situações do dia a dia que nós travamos, confrontamos, que vai exigir de cada pessoa uma consagração mais precisa, mais forte, contundente, como a oração e o jejum. E por isso que nesta penúltima noite desse propósito, nós aqui levantamos as nossas mãos, Senhor, para determinar a vitória daqueles que estão travando batalhas que aos olhos humanos são batalhas impossíveis de serem vencidas. Mas eu creio na força da fé e do jejum e da oração para determinar que todo mal seja derrotado, porque vivemos num mundo espiritual e boa parte, a grande maioria dos problemas que nós enfrentamos tem por detrás dos mesmos a influência do mal. O mal tem trabalhado diuturnamente, e aqueles que não estiverem com essa consciência de que há necessidade de um embate, de um confronto, Senhor, jamais conseguirão prevalecer contra esse mal. E por isso que nós agora oramos pelo doente, determinando a sua saúde, determinando a abertura de portas para aqueles que se encontram em dívidas, em dificuldades financeiras, aqueles que encontram dificuldades para ter uma noite de sono tranquila, pacífica, mas que infelizmente tem tido um sono intranquilo, desassossegado, perturbador. Arranca todo esse mal, ainda que alguém ou alguma coisa tenha sido feita contra esta pessoa, nós determinamos pela força da nossa fé e do nosso jejum a libertação e a vitória de todos. Aqui nós levantamos as nossas mãos, meu Pai, para determinar uma noite abençoada, e que esse 40º dia de jejum, que será amanhã, sexta-feira, nesta grande sexta-feira do triunfo, que realizaremos para determinar a libertação, a vitória de todos nesta noite de sexta-feira na Igreja Fonte, sejam tomados pela libertação e sejam libertos de todo mal. Nós aqui determinamos, Senhor, dê a vitória para todos que oram e participam conosco. Levante suas mãos em nome do Senhor Jesus. Sejam por Deus abençoados. Seja livre de toda influência do mal. E que a paz, a luz, a graça do nosso Senhor esteja sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Tenham todos uma ótima noite. E amanhã já estaremos logo cedo nesse propósito de jejum. 40 dias completados amanhã. E amanhã, às 7h30 da noite, estamos denominando a Sexta-feira do Triunfo. O Senhor Jesus triunfou sobre principados, potestades e sobre toda a influência do mal. E nós vamos determinar a sua libertação nessa sexta-feira. Você vai receber o banho de luz, assim como Naamã banhou-se nas águas do Jordão. Venha se banhar nessas águas, para que assim você seja livre e purificado contra todo mal. Deus abençoe, uma ótima noite para todos. Dona Ana Márcia, Deus abençoe a senhora aí no nosso Pará, a Dona Irene, a Dona Aline, a Vanessa, que está acompanhando, a Juliana e família, a Miriam, o Jânio, Deus abençoe, a Dona Tiele também, que está acompanhando lá do Pará, a Dona Maria Moreira,
quem mais? O Edivan, a Edivana Priscila e tantos outros que vão acompanhar depois que a gente compartilhar, a Patrícia também, enfim. Que Deus abençoe. E aqueles que puderem e desejarem ajudar a obra, amanhã é o último dia para nós findarmos, ou pagarmos o aluguel da obra, da Igreja Fonte. E quem puder ajudar, bispo, eu tenho aqui um dízimo, uma oferta, eu quero ajudar o trabalho da Igreja Fonte. Ajude. Amanhã estaremos, em nome do Senhor Jesus, se assim Deus permitir, pagando esse aluguel. Aqueles que puderem ajudar, ajude. Deus abençoe, uma ótima noite para todos. E também a Edivana, Priscila. A gente está orando, Dona Márcia, por ela, tá bom? Dona Irene, Deus abençoe a senhora, Dona Tiele e a todos que nos acompanham. Fiquem com Deus, uma ótima noite. Amanhã estaremos incluindo todos vocês no nosso jejum de número 40. Amém. Depois de 40 dias, Jesus teve a vitória. Amém. Eu tenho certeza que assim como os anjos serviram a Jesus naquele 40º dia, amanhã Deus vai estar enviando anjos para te abençoar. Pode ter certeza, Jesus foi servido após 40 dias e 40 noites. Amém. E foi no 40º dia que os anjos vieram e serviram a Jesus. Amanhã você vai ser servido. Deus tem uma mesa preparada para você. Amanhã é a nossa vitória. Em nome de Jesus. Uma ótima noite. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. E domingo, não se esqueçam, último dia desse mês de agosto, às 9 horas da manhã, nós só vamos ter um culto pela manhã, nesse domingo especialmente, porque vamos ter ali a oração por aqueles que fazem aniversário no mês de agosto. Não é? Esse domingo vai ser oração pelos aniversariantes de agosto. E vamos ter ali o momento da confraternização, que vai ser o Strogonoff, o almoço da família. Você de Uberlândia, venha almoçar conosco, venha participar desse almoço de confraternização. Nós temos o culto 9 e depois do culto vamos estar juntos. Nesse último domingo do mês, dando a unção do vencedor. Não deixe de vir nesse domingo às 9 da manhã. Venha, convide a amiga, os amigos e os seus familiares. A garganta está ruim, já está na hora de parar. Deus abençoe e fica com Deus. Dá licença.